Acho que é porque não é da... Bom, boa noite. Agora sim nós começamos a gravação. Então, começamos a nossa terceira reunião do Confetes esse ano, hoje 8 de fevereiro. Nós teremos hoje como tema de palestra carboidratos fibrosos e não fibrosos na dieta de ruminantes e seus efeitos sobre a microbiota ruminal. Na verdade, a apresentação de um artigo pelas caloras da zootecnia, Ana Paula Lima e Letícia Ribeiro Vasconcelos. Então, eu passo a palavra para vocês, meninas. E aí a dinâmica de perguntas, né, pode ser de acordo com o que for surgindo aí. Vocês querem deixar as perguntas para após a apresentação? Eu acho melhor. Adriana, acho que é melhor porque elas têm dificuldade nesse tema, então para não cortar o raciocínio. Perfeito, então. Então, gente, as perguntas no final, tá? Se vocês quiserem ir já marcando, às vezes jogando no chat para eles, você não tem problema. Só que a gente vai discutir no final. Então, com vocês, a palavra. Tá todo mundo ouvindo a gente? Sim, então. Sim. Então, boa noite, né, gente, novamente. A minha dupla hoje é a Ana Paula. E hoje a gente vai estar abordando um pouco do assunto sobre os carboidratos fibrosos e não fibrosos na dieta de ruminantes e seus efeitos sobre a microbiota ruminal. Eu peço vocês um pouquinho de paciência aí, porque foi um conteúdo meio complexo, né, para a gente estar estudando, porque é algo muito novo para a gente, né, não vimos ainda, mas a gente tentou trazer de uma forma mais simples, para estar relembrando vocês, né, que já viram esse conteúdo, que ainda está vendo. Então, se de alguma forma a gente conseguir passar um pouco de informação para vocês, eu acho que já é a nossa meta para bater com esse trabalho aqui. Então, a gente vai começar falando um pouco, né, sobre esse artigo. Então, o objetivo dele aqui em si é estar abordando, né, esses efeitos dessa concentração de carboidratos fibrosos e não fibrosos na dieta dos ruminantes e qual é a influência que ele tem diante desses carboidratos, né, na microbiota ruminal. Então, eu achei interessante trazer a abordagem deles um pouco separado para a gente estar entendendo melhor, né, cada um deles, porque assim como para mim foi novidade, para algum de vocês pode estar sendo também. Então, tá falando um pouco deles separado, eu achei interessante para uma melhor compreensão. Então, aqui sobre uma definição e uma função desses carboidratos fibrosos mais resumida, é que eles apresentam uma baixa taxa de fermentação e estimula a ruminação com a maior salivação do animal também, o que auxilia no tamponamento do pH do rumen. Então, isso basicamente é um pouco dos carboidratos fibrosos. Dentre isso, a gente tem, né, a classificação desses carboidratos de um ponto de vista analítico e suas implicações, né, no consumo e no desempenho dos ruminantes. Então, aqui, essa qualidade da dieta, ela vai ser essencial no resultado que a gente vai ter de produção e produto desse animal. Espera só um minutinho. E também a fibra, né, que ela é... Ai, gente, peraí que eu me perdi um pouco aqui. Então, esses ruminantes, ele é um dos fatores de maior importância para a gente conhecer a qualidade da dieta, né, começando novamente, vista que o consumo dela é o que limitará, né, o nível de produtividade, né, e o produto. Então, um desses principais fatores dessa regulação desse consumo desses ruminantes é o teor de fibra e o volume da dieta inserida nele. Então, esses ruminantes,
A fibra é essencial, né, para estar estimulando a mastigação e a ruminação, visto que a salivação desse animal ela vai ajudar diretamente no sistema de tamponamento no rumen. Então, aqui dentro disso, a gente tem esses micro-organismos ruminais, né, que são os degradadores dessas fibras, e dentro disso a gente tem as bactérias, né? Então, aqui, esses grupos de bactérias que degradam essas fibras são as celulolíticas e as hemicelulolíticas, que são degradadores de pectinas e silanas. Eu não achei interessante estar trazendo tanto esses tipos de células, porque como é uma coisa que a gente ainda não viu, então a gente não teria tanta propriedade para estar falando um pouco delas, né? Então, agora também eu vou passar um pouquinho a fala para a Ana Paula, para ela estar dando um pouco de segmento no nosso trabalho. E com o segmento que a Letícia estava falando, tem a taxa de crescimento mais lenta, que depende da amônia e do ácido graxos, que também tem cerca de 70% a 80% da biomassa bacteriana ruminal que se encontra aderido de partículas. E tem os protozoários que estão presentes no rumen e os fungos, que são obrigatoriamente anaeróbicos, que se ligam às fibras, que são os principais produtos gerados pela fermentação, que são acetato, lactato e o succinato. Então, só dando um ênfase aqui na questão dos protozoários, então a gente vai ter dois tipos, né? Que é o Entodiniomorphos, caso eu pronunciei errado, vocês me desculpem, errei, e os holotrichas. Então, esses Entodiniomorphos, eles vão ser encontrados nas dietas à base de forragem, né? Como a gente deixou para vocês estar vendo. Já esse outro, ele vai ser encontrado em maior quantidade nas dietas ricas de concentrados, né? Então, a gente vai dar seguimento agora. Então, dentro disso, há uma degradação, né, desses carboidratos fibrosos e a relação com a produção de metano. Que se dá pela fermentação dos carboidratos fibrosos no rumen, favorece o desenvolvimento de micro-organismos e metangênicos, que se dá a importância da produção do metano pela sua produção do H no ambiente ruminal. Isso. Então, agora a gente vai estar falando um pouquinho também dos carboidratos não fibrosos. Então, aqui a gente já dá para fazer uma comparação, né, com os carboidratos fibrosos. Então, aqui ele vai ter uma alta taxa de fermentação, né, o que leva a redução do pH ruminal e influencia também no desenvolvimento da flora ruminal. Dentro desses carboidratos não fibrosos, também há esses micro-organismos, que eles são degradadores do amido, né, e dos açúcares. Então, esses micro-organismos, eles vão ser essenciais, né, para o processo de fermentação e digestão. E essa composição desses micro-organismos ruminais, eles vão variar, né, conforme a fase de crescimento microbiano. Então, aqui a gente também tem as bactérias. Pode falar, é a população mais diversa no rumen, as bactérias que fortalecem os carboidratos não fibrosos apresentam crescimento mais rápido. E tem os protozoários, que têm a capacidade de se locomover em uma gradiente de concentração de açúcar ou glicoproteínas. Então, aqui a gente também vai ter esse estabelecimento, né, desses micro-organismos no rumen, que ele vai apresentar um ecossistema bastante diverso, né, que ele vai ser povoado, constituído por diversos tipos de micro-organismos, e para ele se estabelecer, ele precisa desse hospedeiro que vai fornecer condições a eles adequadas, como o pH, a temperatura, o processo de anaerobiose e o substrato, e também a taxa dessa passagem dos alimentos. E o tipo
de carboidrato que vai estar presente nessa dieta, ela também vai influenciar diretamente no desenvolvimento dessa microbiota ruminal, né? Então, essa influência aí dos carboidratos fibrosos no pH, ela também vai estar ligada diretamente àquela questão da salivação do animal, o que leva ao sistema de tamponamento, né, no rumen, devido à salivação desse animal, ela ser bastante concentrada de bicarbonato, então é o que ajuda nesse sistema de tamponamento. E aqui também a gente tem alguns fatores, né, que vão afetar essa síntese de proteína microbiana, que vai ser a produção em si da microbiana, que diminui a necessidade, né, dessa suplementação com a proteína dietética não degradada no rumen, né? E também tem a questão da disponibilidade dessa energia e o nitrogênio para esses micro-organismos, que é determinado por taxas de digestão e pela passagem do rumen, né? Que vai influenciar na eficiência e a quantidade dessa proteína que vai ser sintetizada pelo animal. E essa taxa consiste no fluxo de resíduos não dirigidos pelo trato digestivo desse animal. Então, aqui, né, traz uma conclusão desse artigo, o que ele exige da gente para estar compreendendo um pouco, né, apesar de ser um assunto meio complexo e que com certeza tem muito mais conteúdo, tem muita coisa para a gente ver, aprofundar, mas a gente quis trazer uma coisa mais básica mesmo, até porque se a gente fosse trazer algo muito complexo, nem mesmo nós entenderíamos. A gente não conseguiria explicar de uma forma. Então, a conclusão que ele nos traz é que o tipo e essa origem desses carboidratos que estão presentes na dieta, elas vão influenciar, né, diretamente nas condições do ambiente ruminal e principalmente dessas alterações de pH e também no fluxo ruminal, que vão se modificar na população microbiana. Então é isso, desculpa se a gente falou muito rápido, muito obrigado pela atenção de vocês, e é isso. Estamos abertos as perguntas. E às críticas também, professora. Dá um please aí. Muito obrigada, gente. Meninas, vocês se apresentaram muito bem. Para quem não viu o assunto, é um assunto complexo mesmo, mas eu acho que vocês entenderam ou se fizeram entender bem. Mas como esse é um assunto de uma prova amanhã, eu acho que tem um monte de gente que quer fazer perguntas. E eu ajudo vocês na resposta, não precisa se preocupar. Uma coisa importante para a gente, antes, né, de começar as perguntas, é por que estudar os carboidratos, né? Porque que interessa para a gente, que é um grupo, né, de estudo de produção, falar sobre... Professor, o seu áudio foi desligado. Desculpa, eu desliguei meu próprio áudio. Os carboidratos, eles compõem a maior parte da dieta. Então, e é de onde os animais tiram energia, né, para produzir, que é o que vai interessar para nós. Então, compreendendo os carboidratos e compreendendo a importância deles, a forma como eles são digeridos no rumen, a gente consegue predizer o que vai acontecer numa dieta. Então, essa é a importância, tá? Então, proteína é importante, mas é pouca coisa, lipídio é muito pouco, minerais e vitaminas é muito pouco que a gente tem na dieta. Então, o ruminante come carboidrato e bebe água, né? Então, a gente precisa entender como é que funciona esse processo de digestão. Para quem está no começo, os ruminantes, eles fazem a digestão de uma forma um pouco diferente da nossa, né? Eles têm uma microbiota, que as meninas falaram um pouco sobre elas, nos primeiros compartimentos do estômago, né? Que seria o estômago é subdividido em 4 cavidades, e nas 2 primeiras a gente tem uma fermentação microbiana. Então, vocês podem pensar, tem que dar comida para a bactéria e a bactéria dá comida para a vaca. Pode-se pensar assim. E qual que é a vantagem de ter essas bactérias? Elas conseguem digerir coisas que a vaca não conseguiria, como esses carboidratos fibrosos, tá?
Então, começando pelos carboidratos fibrosos. Quem são eles? Né? Primeiro, o nome fibroso. Né? A gente tem um nome que é muito usado, que é o carboidrato da parede celular, o pessoal fala, né? Que é uma classificação botânica, mas para nós, nutricionistas de ruminante, não é muito interessante. Por quê? Porque fibra é aquilo que é digerido de forma lenta, ou não é digerido. Então, o carboidrato fibroso é aquele que é digerido de forma lenta ou não é digerido, tá? E o não fibroso, então, por analogia, é aquele que é digerido de forma rápida, tá? Então, quem são esses carboidratos fibrosos? Principal deles, a celulose. Meninas, volta lá para o começo e vamos passando devagarinho, que aí a gente vai falando em cima dos slides de vocês, para ninguém se perder no caminho. Tá, só um Por minutinho. favor, por favor. Então, pensando nos fibrosos, vamos lá. Só um minutinho, professora, tá dando... Dá um pau aí. Aham. Calma aí. Tem que estar na apresentação. Deu certo? Deu. Pronto, então vamos lá. Então, quem são os carboidratos fibrosos? Principalmente a celulose e a hemicelulose. A lignina não é um carboidrato, mas ela está sempre associada a celulose e hemicelulose. Então, a gente acaba que fala carboidratos fibrosos e lignina. E fala os três juntos, mas vocês têm que lembrar que lignina não é um carboidrato, tá? Mas ela vai no bolo aí. Então, eles são responsáveis o quê? Pelo estímulo à ruminação. Então, quando o animal come esse tipo de carboidrato, ele mastiga 3, 4 vezes, engole aquele pedaço grande, isso vai para o rumen, e no rumen fica naquela camada, o rumen tem 3 camadas, um líquido, uma camada sólida e uma camada gasosa. O que para em cima, o que fica nessa camada sólida, vai voltar para ser mastigado na boca, né? A ruminação do ruminante. E cada vez que isso volta para ser mastigado, há produção de saliva. Então, as meninas falaram que essa remastigação, essa ruminação, é importante para produzir saliva, e essa saliva é uma solução tampão que mantém o pH ruminal. Se a gente pensar na bioquímica, vocês são calouras, estão fazendo bioquímica, vocês já viram que pH é uma coisa determinante para manter um micro-organismo vivo ou morto. Então, controlar o pH do rumen é fato essencial para manter esses micro-organismos funcionando, trabalhando para o ruminante, digerindo a alimentação, tá? Então, quando a gente fala desses carboidratos fibrosos, a gente fala de quem digere eles, que são as bactérias celulolíticas e as sacarolíticas, né? Então, são 2 grandes grupos de bactéria que têm a capacidade, ou seja, enzimas que quebram esses carboidratos. Então, enquanto ele vai e volta para a boca, volta para o rumen, vai mastigado de novo, vai reduzindo o tamanho da partícula, e as bactérias vão conseguindo fermentar essa celulose e essa hemicelulose, tá? A lignina é muito pouco fermentada por bactérias, tá? Quase ninguém consegue quebrar lignina. É uma molécula bem complicada. O que também vocês falam? Então, estimula a ruminação, porque esses carboidratos ficam na fase sólida do rumen. Estimula a salivação, e a salivação, controle do pH. Uma coisa importante que vocês esqueceram de mencionar é que nesse processo de fermentação, a produção, a rota bioquímica, né, as reações bioquímicas produzem hidrogênio. E hidrogênio não pode ficar solto dentro do rumen.
Então, para eliminar esse hidrogênio, por que não pode? Lembra do pH, quanto mais hidrogênio, pH baixa, isso não é legal, né? Então, para tirar esse hidrogênio e evitar problemas com pH, é produzido metano, né, que é CH4. E esse metano é perdido, é jogado para fora do animal. Isso gera um problema de perda de energia, né, e isso não é legal para o ruminante. Você fala, então não produz metano, não tem jeito. Se ele comer esse carboidrato fibroso, ele vai produzir metano, tá? Você pode minimizar isso, mas eliminar o ruminante vivo produz metano, não tem jeito, tá? Então, tem isso que a gente também tem agora abordagem que fala de pecuária zero carbono, né, que baixa essa produção de carbono no sistema da pecuária inteiro, tá? Vamos ver o que mais. Aí ele fala de valores de pH, que é importante vocês terem isso, porque a gente pode ter um problema sério com a baixa, né? Então, as bactérias que digerem esse tipo de carboidrato gostam de pHs mais próximo ao neutro, acima de 6, né? E o principal produto delas, após a digestão dos carboidratos, são os ácidos graxos voláteis, principalmente o ácido graxo, o ácido acético e o ácido butírico. O que mais que tem de importante aqui? Outra coisa importante, né, que esses carboidratos fibrosos, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente classifica eles, né, tem que fazer uma análise para a gente determinar eles. E essa análise que a gente utiliza é o famoso FDN. Então, o teor de FDN numa dieta que mede a concentração de carboidratos fibrosos, ele é muito relacionado com o consumo. Quanto mais FDN tiver a dieta, menor vai ser o consumo do animal. E isso a gente não quer, porque quanto menos um ruminante comer, menos ele produz, né? E por que o carboidrato fibroso está associado ao consumo? Imagina um saco, aí você coloca um capinzão grande lá e ele ocupa muito espaço, ele é fibroso, lembra? Ele ocupa espaço. Quando ele ocupa espaço, ele distende o rumen, aumenta de tamanho. E essa distensão faz com que o cérebro receba uma mensagem, para de comer, porque aqui já está cheio, tá? Então, essa inibição do consumo por distensão do rumen ocorre quando a gente tem uma dieta com alto teor de FDN. E isso a gente não quer. Por quê? Porque quando distende o rumen, o animal para de comer, para de ter nutrientes na circulação dele, tá? Outra coisa importante, você fala, então tira o carboidrato fibroso. Não precisa pôr. Se vai ter problema para comer, a gente não põe ele na dieta. Mas aí volta para o que vocês falaram, que é sem carboidrato fibroso, sem salivação. Sem salivação, pH do rumen de novo vai ter problema, né? Então, o que o nutricionista vai ter que fazer? Balancear. Colocar o carboidrato suficiente para manter o que vocês falaram de saúde ruminal e colocar o outro tipo de carboidrato para fornecer mais energia, para ter um maior ganho de peso, maior produção de leite, né? E isso vamos dizer, é o que a gente procura no balanceamento da dieta. O que mais que falou de FDN? Pessoal que tem dúvida, vamos falar das dúvidas, a gente vai lembrando aqui, falando mais. Tem dúvida? Vocês têm dúvidas a respeito desse texto? Ninguém? Eu tenho uma. Então, falem. No texto aí fala sobre o controle de pH que os protozoários fazem no rumen, né, consumindo ácido lático. Eu estava lendo um artigo esses dias falando sobre como controlar a produção de metano.
E uma das formas era a desfaunação do rumen. Só que porque lá falava que eles produzem H+. Então, se eles produzem H+, também não vai aumentar o pH? Se eles produzem H+, vai diminuir o pH, certo? Aí vamos lá. Como é que um carboidrato, desculpa, um protozoário funciona? Ele, diferente da bactéria, que lança as enzimas para fora da célula, né? O protozoário pega a partícula e coloca dentro da célula. O que vários autores falam a respeito de você ter vários, é bom ter protozoários no rumen para, vamos dizer assim, minimizar problemas de acidose. Por quê? Porque quando você tira o amido de dentro do rumen e está dentro do protozoário, as bactérias amilolíticas não conseguem fazer essa fermentação. Então, seria interessante a esse respeito. E quando os autores falam que defaunar o animal, retirar os protozoários, seria interessante para reduzir a quantidade de hidrogênio, porque os protozoários, principalmente aqueles endodinomorfos, eles fermentam e utilizam uma rota parecida com as celulolíticas. Então, aumenta muito a quantidade de hidrogênio, né? Então, defaunar pode ser uma saída. Quanto que é produzido de metano? Quanto de energia se perde pela produção de metano? De 5 a 12% do que o animal consome. É muita coisa de perda. Se você pensar 5% de perda é muito, 12% é um absurdo, tá? Então, a gente tenta sempre chegar ao mais próximo dos 5% de perda. Então, como é que você defaunaria um animal ruminante? Mantendo o pH desse rumen mais baixo. Por quê? Porque como as celulolíticas, esses protozoários, eles gostam de pH 6 para mais. Se o pH cair de 6, eles vão morrendo naturalmente dentro do rumen, tá? Então, quando você fornece para um ruminante uma dieta mais cheia de amido, que é um carboidrato não fibroso, você vai selecionando, você vai retirando os protozoários do rumen, eles vão morrendo, tá? E pode ser um meio de você conseguir reduzir. Você já está com uma dieta que vai produzir menos hidrogênio e está eliminando bactérias e protozoários produtores de hidrogênio. Então, você está reduzindo a produção de metano dentro desse rumen. Ficou claro, Helder? Não, ficou sim. Obrigado. Mais dúvidas? Tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver, eu fechei o chat. Peraí. Brenda, quais os sinais que o pH do rumen está baixo? Primeiro sinal fácil de ver é a vaca refugando ração concentrada. Ela olha para o coxo e vira para o outro lado e vai embora. Quando uma vaca faz isso, isso é um comportamento bem diferente, porque vaca adora ração concentrada, tá? Então, ela não está, vamos dizer assim, se sentindo bem o suficiente, ela instintivamente sabe que aquilo ali pode agravar o problema. Então, o primeiro sinal é refugar o coxo. Também tem como sinal de pH abaixo do rumen o amolecimento das fezes, isso é fácil de ver também, né? Então, as fezes daquela que tem aquela, vamos dizer assim, que são mais firmes, né? Não são fezes de boi não firme, mas elas saem amolecidas mesmo, mais para diarreia, tá? Então, também isso é um sinal, e com bolhas, espera umas bolinhas que saem, parece que está fermentando lá dentro, sabe? Que tem produção de gás mesmo, tá? Essa fermentação não ocorre no rumen, ocorre lá no intestino, mas é um sinal fácil de que tem um problema de pH baixo dentro do rumen. E medir, né? Retirar o líquido ruminal. Se o animal é canulado, é fácil. Se o animal não é canulado, você tira por sonda. Precisa ter prática, mas quem tem prática faz isso de uma forma muito fácil. Mas medir pH de rumen com pH-metro não é uma coisa que a gente faça na produção. Então, o que você observa é o animal refugando o coxo e a consistência das fezes.
Isso é um jeito mais fácil de você observar, né? Medir não é muito fácil na produção. Na experimentação é bem simples, mas na produção não. Seria essas as principais sintomas que você observaria. Aí, falando de carboidrato não fibroso, né, já que a gente está querendo eliminar pH, quer dizer, querendo eliminar o metano. Os carboidratos não fibrosos, eles são representados principalmente na dieta dos ruminantes pelo amido, tá? Se você pensar na célula vegetal, que é a célula que o animal está comendo, os carboidratos fibrosos estariam na parede celular, a maior parte deles, né? Todos eles estão na parede celular, e os carboidratos não fibrosos estariam no conteúdo celular, que é o amido, os açúcares, e a exceção é a pectina, tá? Que a pectina, apesar de estar na parede celular, ela é não fibroso. Então, lembrando da definição, não fibroso é aquilo que é digerido de forma rápida, tá? Então, que vira energia de forma rápida para o animal ruminante. Vocês podem perguntar por que o fibroso é digerido de forma lenta e o não fibroso de forma rápida? Depende da bactéria que faz isso. Então, vocês percebem que são tipos de bactérias diferentes. Cada bactéria tem um cardápio, né? Aquela bactéria só come isso, aquela outra bactéria só come amido, tá? Então, elas têm enzimas diferentes que determinam cardápios e comportamentos diferentes. Então, quando você quer aumentar a energia do animal ruminante, quer reduzir as perdas através de produção de metano, você troca o carboidrato que você fornece. Você sai da celulose e vai para o amido, tá? Então, beleza, dá só amido que é mais fácil. Não pode fazer isso porque, lembra, tem que mastigar, tem que ruminar para produzir saliva e manter o pH ruminal funcionando, tá? Então, você vai fazer aí o balanceamento. Até quando eu posso colocar de carboidrato fibroso e até quanto eu posso aumentar os carboidratos não fibrosos. Fala um pedacinho do texto aqui de dietas de cana, né? Que dietas de cana também são ricas em carboidratos não fibrosos, que é a sacarose, o açúcar da cana, que também é digerido de forma rápida dentro do rumen e vira energia. E fala também de dietas de polpa cítrica, né? Que é o carboidrato não fibroso, mas que é digerido de uma forma um pouco diferente. Então, o problema de digestão de amido e sacarose seriam problemas de acidose. E a pectina não teria esse problema pelo tipo de fermentação que ela tem. Então, são opções para o nutricionista, né? Então, de trabalhar com a sacarose, com cana, com amido, com milho, ou com polpa cítrica, que é com a pectina. Qual deles é melhor? Não tem melhor nem pior, você tem que balancear. Não tem carboidrato bom nem ruim. Eles têm que estar balanceados. Balanceados, eles são ótimos, né? Não balanceados, ou você não tem produção, ou você mata a vaca. É simples assim. Aí no texto, eles citam os nomes das bactérias que digerem um ou outro. É curioso, é interessante vocês verem. E depois, com o tempo de tanto vocês escreverem e ouvirem falar das bactérias, vocês acabam decorando o nome delas. Mas não precisa preocupar com isso. Mais dúvida, gente? Enquanto eu vejo aqui o que eu esqueci de falar. Eu tenho uma. Gabriel levantou. Então, fale. Ana, Diga. os carboidratos, eles são transformados em ácidos graxos, né? Sim. Esses ácidos graxos, eles, na maioria das vezes, são absorvidos pelas papilas, né? Sim. Uma parte deles. A outra parte, ela fica dentro do rumen, não é? E ela é eructada, são eructadas ou as bactérias, protozoários absorvem esse ácido? Cuidado. O nome ácido graxo volátil é uma pegadinha. Ele não é volátil, ele não é um gás, ele é líquido. Tá? Então, o ácido graxo não sai por eructação. O ácido graxo produzido no rumen, ele passa através das papilas, uma parte fica nas papilas.
Lembra que eu falei para vocês que a papila cobra tipo um pedágio? Ela precisa de energia, ela tem que tirar de energia de algum lugar. De onde que ela tira? Dos ácidos graxos voláteis. Não é interessante para o ruminante que fiquem ácidos graxos dentro do rumen. Por quê? Porque eles são ácidos. Se eles são ácidos, eles ficarem dentro do rumen, vai acabar uma hora baixando o pH desse rumen. Certo? Então, a ideia é não ter ácidos graxos dentro do rumen. Só que, como a gente já falou na aula de nutrição, né? O rumen é um negócio muito grande, tem muitas bactérias. Então, é difícil sair todos os ácidos e ficar lá sem ácidos. Na prática, não existe. Mas a ideia da papila é toda hora que tiver um ácido graxo produzido lá dentro, ela retirar e jogar para a corrente sanguínea. Tá? Para quê? Para ficar na corrente sanguínea? Não. Para ser metabolizado no fígado e ser transformado em algum produto. Né? Pode ser glicose, pode ser gordura. Né? Depende do ácido, ele vai ter um destino dentro do corpo do animal para ser utilizado. Então, a ideia é sair do rumen e não eructado. Sai através das papilas e cai na corrente sanguínea. E uma parte deles fica como fonte de energia das papilas. O principal ácido que fica nas papilas e é energia para o desenvolvimento delas é o ácido butírico. Tá? Se vocês lembrarem, no texto não fala isso, quem já fez nutrição pode lembrar, mais ou menos 80% do ácido butírico sai do rumen e não chega no sangue. Então, ele fica no próprio rumen, para fornecer energia para o desenvolvimento dessas papilas. Então, quando você quer desenvolvimento de papilas, você dá um jeito de ter mais ácido butírico dentro do rumen para melhorar esse desenvolvimento. Ficou claro? Cuidado com o nome ácido graxo volátil, tá? É um nome volátil, nesse caso, quer dizer ácido graxo pequeno. Não quer dizer ácido graxo na forma de gás. Tá? É pegadinha mesmo. Tá bom, Ana, ficou claro. Obrigado. Nada, ó. Questão da prova, Gabriel, amanhã. Me pergunta ela, já anotei tudo que você falou. Então tá bom. Mais dúvida, gente? Ana, Sim, quem fala? Welder, em relação ao nitrogênio da dieta e a produção microbiana, de proteína microbiana, pode explicar um pouquinho a respeito? Posso. Essa parte é bem legal também. Os ruminantes, eles têm esse monte de bactérias e micro-organismos dentro do rumen. Só que não tem na saída do rumen um filtro, né, que diz, não, aqui a gente filtra bactérias e as bactérias ficam dentro do rumen e só passa os alimentos digeridos para o lado de lá, tá? Então, quando a gente lembra, o rumen é cheio d'água, e as partículas, à medida que elas têm redução de tamanho, são digeridas, né, parcialmente digeridas, elas saem do rumen, nesse fluxo, tá? Então, quando essa água sai, que essas partículas saem, bactérias saem junto. Ou elas estão fixadas na partícula, porque ela está se alimentando daquela partícula, ou ela está nadando ali no líquido ruminal e é carregado tudo para o próximo compartimento, que é o abomaso, tá? O que acontece com a bactéria no momento que ela deixa o rumen? Ela não tem repescagem, não dá para voltar. Não tem como ela nadar de volta e entrar no rumen. Uma vez que ela saiu do rumen, a vaca vai ver aquela bactéria não como uma bactéria simbionte que faz a fermentação e auxilia na alimentação da vaca. Vai ver a bactéria como proteína. É a famosa proteína microbiana. Então, quando o nutricionista fala de proteína microbiana, ele está falando de micro-organismos que foram carregados para fora do rumen. Você pode pensar, mas deve ser pouco, né? 1 ou 2 bactérias que saem do rumen. Não. A média é uma coisa bem estranha, mas se fala de em torno de 2 quilos de bactéria por dia. É muita bactéria, tá? E isso é uma parte importante da dieta proteica do animal ruminante. Pode ser exclusivamente só isso de proteína, não precisa mais proteína. À medida que você aumenta a produção, você precisa suplementar isso. Então, você pode pensar, o ruminante dá comida para a bactéria quebra o carboidrato para o ruminante, o carboidrato fibroso, o carboidrato não fibroso também, multiplica, já que ela está tendo energia, né?
E essa, vamos dizer assim, parte dessa bactéria que se multiplicou no rumen, ao deixar o rumen, é utilizada como proteína para o animal ruminante, tá? A proteína microbiana. Isso é interessante? Isso é a chave da nutrição. Isso é muito interessante. Porque essa proteína tem uma qualidade boa e, teoricamente, ela é bem barata, tá? Então, aí tem uma parte do texto que vocês devem ter visto que fala de balanceamento. Tem que ter energia e proteína ao mesmo tempo no rumen para a bactéria conseguir se alimentar e se multiplicar. E quando ela se multiplica, saem mais bactérias do rumen e aumenta, vamos dizer assim, o consumo de bactérias pela vaca. Certo? Vai ter mais proteína microbiana chegando no intestino. Quando essa bactéria chegar no intestino, o intestino não quer saber se é bactéria ou não. As enzimas são lançadas, a proteína é lisada e os aminoácidos é transformado em aminoácidos. E esses aminoácidos são absorvidos e são utilizados pela vaca como proteína metabolizada. Ou seja, aminoácido que ela vai usar para fazer o que quiser. No caso, uma vaca de leite produzir leite, no caso de uma fêmea gestante produzir filhote, no caso de um animal de corte produzir carne, tá? E a grande graça disso é que o perfil de aminoácidos que as bactérias têm, os protozoários têm também, ele é bem semelhante à quantidade de aminoácidos ao perfil de aminoácidos que os animais ruminantes precisam. Né? Isso tem um nome na nutrição que Nossa, agora eu esqueci o nome da nutrição. Gente, esqueci. Mas tem um nome, depois eu falo para vocês. Então, assim, é uma boa fonte de proteína, comer micro-organismos ruminais. Tá? Então, para a vaca, é um excelente negócio. Não sei se eu fui clara, deu para entender, Helder? Deu sim, Ana. Aí aqui no texto ele fala de várias medidas de eficiência de síntese de proteína, e a gente vai ler alguns artigos para frente que tem experimentos que medem isso, né? Que você retira bactérias do rumen e faz uma conta de quanto que está sendo produzido lá dentro. Isso é bem legal. Mas para a gente chegar nisso, a gente tem que passar pelo nivelamento, que é esse texto inicial, né? Que é para dar uma ideia geral para todo mundo. Aí, na última folha do texto, né, ele fala que o Russell e colaboradores, em 92, eles relataram possíveis situações desse balanceamento carbono e nitrogênio. E se não houver balanceamento, a gente tem uma diminuição da população bacteriana ruminal, o que é ruim, tá? Então, a gente nunca quer isso, a gente quer maximizar isso ao máximo para passar o máximo de bactérias para o intestino para alimentar a vaca. Né? Então, o balanceamento do carboidrato e do nitrogênio é ponto importante também para a gente pensar numa dieta. Então, quando a gente faz um experimento de nutrição, todos esses fatores estão embutidos dentro da ração. E o nosso papel como pesquisadores é pegar parâmetros para conseguir medir isso. Medir a produção de ácidos graxos no rumen, medir a produção de proteína bacteriana, medir quanto disso vai para o leite e vai para a carne. Então, quando a gente mede produção de leite e produção de carne, indiretamente a gente está medindo fermentação ruminal, tá? Então, entender como o rumen funciona possibilita que você tenha ideias de fazer experimentos, porque você vai ter que medir isso para saber se está sendo aproveitado ou não. E lembrando, em qualquer sistema biológico, 0 e 100 não existe. Mas a gente consegue melhorar o desempenho, né? Melhorar o desempenho como? Chamando zootecnistas ou nutricionistas e fazendo balanceamento das dietas, tá? Então, a formulação da dieta, vocês têm que ter isso na cabeça. Quando vai fazer conta, é isso que vocês têm que pensar. Não sei se fui clara, gente, se vocês têm mais dúvidas. O Pedro está perguntando como faz para ter mais ácido butírico no rumen.
Ai, peraí. Oh, desculpa, o gato pisou aqui. O ácido butírico, ele é produzido, né? Sempre que você fornece alimentação... Não, ele é produzido de qualquer jeito. Quando você fornece ração concentrada, aumenta sensivelmente a produção de ácido butírico no rumen. Se vocês pensarem no manejo de bezerras, né, com bezerras de leite, você fala, é fornecido feno para o animalzinho, para a fêmea. Sim, é fornecido feno para estimular a musculatura ruminal. E é fornecido ração para estimular o desenvolvimento ruminal em termos de papilas, tá? Se vocês pegarem os livros de nutrição, vocês vão ver que a quantidade de ácido butírico no rumen, ela flutua pouco. Se você variar, mesmo você variando a dieta de celulose para amido, a quantidade de ácido butírico passa de 5% para 8%. Então, é um ácido que é produzido mais ou menos de forma constante no rumen, talvez devido à importância dele. Mas você pode maximizar fornecendo mais ração concentrada. Tá? Aumenta um pouco a produção. Aí a ideia, gente, é para uma próxima apresentação, tem uma colega da Vera, Eusânia, que trabalha com a avaliação de alimentos, né? Avaliação de alimentos para animais. Então, ela fala a respeito das possíveis análises que a gente pode fazer nos alimentos para determinar, para detectar, né, essas, vamos dizer assim, essas quantidades de celulose, hemicelulose, o que está preso aonde, para a gente ter uma ideia melhor da dieta e fazer estimativas melhores do ganho de peso, do desempenho, da produção. Então, acaba que é tudo junto, né, o rumen, a análise de alimento e os experimentos. Certo, meninos? Sem dúvidas. O povo que faz nutrição, amanhã a gente se vê na prova. Zero dúvidas. Deu até medo agora. Não, o assunto da prova é esse. O assunto da prova é esse. Então, se não tem dúvida, eu tô feliz. É isso mesmo. Se não tem dúvida, eu gostaria de fazer algumas considerações pensando no aspecto não, né, na visão de professora de pós-curso de passagens. Pode? Claro, por favor. Eu só gostaria de lembrá-los que o conhecimento da adequada relação carbono-nitrogênio ou carboidrato-proteína definem qualquer sistema de produção. Então, vocês têm que ter um conhecimento profundo disso, se vocês quiserem trabalhar, por exemplo, com nutrição de gado leiteiro, de equinos, ovinos, caprinos, gado de corte, em regime de pastejo ou confinados, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho lá uma área de pastagem e eu decido trabalhar com um diferimento de pastagem. Então, eu tenho que ter o conhecimento da variação nutricional desse pasto para fazer uma suplementação adequada para maximizar o aproveitamento do esqueleto carbônico proveniente da planta, que vai envelhecer ao longo do tempo, introduzindo nessa dieta o nitrogênio, que, disponibilizado simultaneamente a esse carbono no rumen, permitirá, então, a maximização não só da síntese proteica, mas a manutenção de todo o desempenho do animal. Manutenção e a proporção do ganho de peso. Então, eu tenho que me preocupar, lembra lá da palestra do Danilo, né? Não só com o desempenho do animal, pensando no animal, mas, antes de mais nada, manter a saúde ruminal, para poder maximizar a síntese proteica e maximizar o aproveitamento, né, do esqueleto de carbono proveniente da forrageira, tá certo? Então, a gente tem sempre que lembrar
que o volumoso, ele tem como função, principalmente, né, o volumoso composto de gramíneas, ele tem como função primeira o fornecimento de energia, e o resto você vai suplementar, né, na dieta, tá certo? Então, se você, qualquer coisa que você queira trabalhar dentro da zootecnia, que não seja, digamos assim, até aves e suínos, né? Mas o problema é que, assim, o animal ruminante, ele é um pouquinho mais complexo, mas não pode ser visto de uma forma incompreensível, né? Lembra sempre que o sistema que você trabalha no rumen é o sistema que você trabalha no sangue, no solo, em qualquer outro lugar, que é o balanceamento de carbono e nitrogênio, carboidrato e proteína, tá? Então, extremamente importante ter esse conhecimento para você adequar a suplementação dos animais mantidos em sistemas de pastagens, né? Tá certo? É extremamente importante, porque a gente tem o período das águas, a transição água seca, depois a gente tem o período da seca, depois a gente tem a transição seca-água, e isso tudo com a variação extensa do alimento volumoso disponível no pasto, que vai requerer, então, um conhecimento profundo de nutrição para você fornecer o suplemento adequado para ter o desempenho adequado dos animais. E quando é muito fácil, né, você olhar para um sistema produtivo e ver que está sendo feito tudo errado. É quando você olha para o animal, você vê aquele animal barrigudo que começa a emagrecer, 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 emagrecer. Então, ele está com o rumen cheio de uma massa que ele não consegue degradar. Por quê? Porque ele precisaria ser suplementado e ele não está sendo suplementado ou não está sendo suplementado de forma adequada, tá certo? Aí fica aquele monte, né, de alimento, 150 horas lá no rumen, que impede ele de se realimentar e que dificulta a degradação, né, porque não tem uma taxa de passagem adequada e o animal começa a perder peso, mas ele está barrigudo, tá certo? Só puxando a sardinha para o meu lado. Tem uma pergunta aí no chat. Essa pergunta é para a Ana Luísa. Ana Luísa, como aumentar a proteína e o açúcar no leite? Mudar o teor de açúcar no leite é praticamente impossível. Eu acho que eu nunca vi isso acontecer, tá? O que é muito fácil de mudar no leite é o teor de gordura. Muito, muito simples. Se o animal comer alimentação com base de celulose, aumenta a gordura, com base de amido, diminui a gordura. Proteína, dá para mudar, mas não é... Vixe, proteína não... O que dá para fazer desse do açúcar é processo após, né, de industrialização, né, que nem a quebra dos açúcares. Porque se você pensar, o açúcar é o que vira leite, né? Quando você pensar como é que produz leite, a glicose entra no alvéolo, lá na glândula mamária, e aumenta, né, a concentração, fica mais concentrado dentro do que fora, então a água entra para dentro da glândula mamária, formando leite. Então, basicamente, o leite é formado graças à glicose. Então, mudar o teor de glicose, não, de lactose no leite, né, é muito... Eu diria que é impossível, mas, assim, 0 e 100 não existe. Então, eu diria que é muito difícil. E, gente, eu não lembro como muda a proteína, de verdade, agora.
Não é simples também, fácil a gordura, mas proteína dá para mudar, mas eu não vou saber explicar agora. Eu posso trazer na próxima apresentação. Eu acho que é bastante relevante a pergunta, até porque existe o sistema de bonificação por proteína no leite, né? Sim, é muito importante isso. O sólido é pago, o leite é pago por sólidos, né? Pelo menos deveria. Porque a água você pode colocar ou tirar, mas quanto mais sólido estiver no leite, sólido é o quê? Gordura, proteína e açúcar, né? Então, quanto mais sólidos, teoricamente, maior deveria ser o preço do leite. Mas essa de proteína eu vou ter que dar uma lida de novo, porque eu tô com medo de falar uma besteira muito grande. Então, prefiro, depois eu passo para vocês. Eu passo depois no grupo do Confex. O aumento micro... Normalmente se trabalha bastante com o aumento da proteína microbiana, né? Então, se eu der uma silagem de milho, eu vou estar dando para ela tanto celulose quanto amido. Eu vou estar aumentando a produção de gordura e de açúcar, né? De proteína. Quando você fala fornecer o milho para aumentar a glicose, você vai aumentar o volume do leite, tá? Então, aquela primeira glicose que entra no alvéolo, ela vai aumentar o volume. Quando você aumenta a ingestão de amido pelo animal leiteiro, né, a vaca de leite de alta produção come muito amido, o que você está procurando aí é produzir mais leite, mas não aumentar os sólidos do leite, tá? Então, quando você alimenta uma vaca de leite comendo amido, é o maior volume de leite. Uma vaca de leite comendo celulose é leite com maior teor de gordura, maior lipídio no leite. E a proteína eu vou mandar amanhã no Confex. Ana, normalmente não é só com o aumento da proteína microbiana, você faz o balanceamento carboidrato, nitrogênio, ou fornece ureia, né? Também. Só que o problema da ureia é que você pode também aumentar o nitrogênio ureico no leite. Então, eu li um negócio a respeito de suplementação com ácidos graxos ramificados, é isso que eu tenho que dar uma olhada. Então, para não falar uma muito louca, eu preciso dar uma lida. Sim, isso tem tudo a ver com o aumento de proteína do leite, mas tem um negócio na dieta mesmo que você pode usar. E é isso que eu não estou lembrando detalhes. Mas amanhã eu coloco no Confex para vocês verem. Não preocupa não, ninguém fica com dúvida não. Claro. Eu vou ler o texto que eu tenho aqui, aí vai ter direitinho, eu explico para vocês. Coloco no Confex para todo mundo ver. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou pedir para a Ana parar a gravação, mas ninguém sai não, que eu tenho um recadinho para dar para vocês. Só por causa da